que eu quero conversar com você hoje é sobre a sabedoria familiar. Esse é o nosso tema, sabedoria familiar. E o que nós vamos fazer? Eu quero fazer uma análise sucinta, bem básica, simples, do livro de Provérbios e pontuar alguns princípios, aprender algumas coisas e compartilhar com vocês algumas coisas que o livro de Provérbios fala sobre família. Então, como em novembro agora, dia 28, eu completei junto com a Vanessa, minha esposa, 10 anos de casado, e muito bem casado, né? Eu hoje estou me sentindo autorizado a rascunhar algumas coisas sobre família depois de 10 anos de casamento. Então, eu acredito que eu não tenho uma bagagem potencializada, mas eu tenho alguma bagagem sobre família, sobre casamento devido a esses 10 anos. Então, por isso que eu acredito que aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje é alguma coisa que pode transformar a vida de vocês. Mas alguém pode dizer assim: pastor Alexandre, eu não sou casado ainda, então não é para mim. Eu não sou casada, não é para mim. Não, é para você, porque quando nós falamos de família, você pode ser um membro de uma família, se você ainda não tem uma família instituída, estabelecida como responsável. Então, em algum nível, em alguma medida, você participa de uma família, nem que seja da família de Deus. E se você não é casado, se você ainda não tem esse compromisso, você pode ao menos ser treinado, aprender alguns princípios que certamente vão nortear você para ter sabedoria familiar, para você desenvolver a sua família de maneira saudável. Então abra aí comigo a sua Bíblia, no livro de Provérbios. Livro de Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria, e eu já quero de cara te dar aqui uma orientação, uma sugestão, um conselho. Não deixe de ler o livro de Provérbios. Se você puder, pelo menos um provérbio por dia. É o que eu tenho feito de alguns anos para cá, sempre lendo o livro de Provérbios, porque eu não quero ser burro. Então, se você não quer ser burro, leia Provérbios. Amém? Provérbios é o livro da sabedoria. Eu quero que você abra aí em Provérbios 24. Versículos 3 e 4 de Provérbios 24. Enquanto você folheia aí e tenta achar o Provérbios, a palavra provérbio, ela é utilizada nesse texto ou nesse livro para indicar as alegorias, os contrastes, as figuras do ensino de Salomão, ou da maioria dos ensinos de Salomão, porque não foi ele que escreveu sozinho. Então, quando você ouvir Provérbios, associa na sua cabeça uma figura ou uma parábola que indica um princípio moral. O livro de Provérbios, ele é basicamente, em sua maioria, moralidade. É abordar o comportamento, o caráter da pessoa, o caráter do ímpio, o caráter do justo. Então, todas as vezes que você ouvir eu falar provérbio ou provérbios, você associa isso a uma parábola, a uma alegoria que quer demonstrar uma verdade, um ensino maior. Provérbios 24, verso 3 e 4. Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Sabedoria familiar é a análise que eu quero fazer com você nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, ele nos traz um tripé no que diz respeito à sabedoria familiar. Esse tripé que você daqui um pouco já vai saber qual é, vai ser o tripé norteador, a baliza central da nossa mensagem hoje. E quando nós lemos esses provérbios aqui, que falam sobre a família, no seu sentido mais básico, é nos ampliar ou conduzir o processo de uma família saudável. É você descobrir de que maneira você pode formar uma família bem-sucedida.
A intenção do texto é trazer um ensino moral sobre a família. E como nossa intenção nessa noite é dar uma palavra de instrução, por isso eu preciso da sua atenção para que a gente não se perca aqui durante o nosso trajeto. Conversar sobre família sempre é importante em todos os lugares, principalmente quando nós estamos em família. Eu considero que eu estou em família aqui, nós estamos em família? Então falar sobre família em família sempre vai ser um bom negócio, sempre vai ser interessante. Mas é verdade que quando nós conversamos em família, em alguns momentos podem gerar alguns desconfortos. Por quê? Porque em família, um conhece bem o outro, ou ao menos conhece um pouquinho mais do que os de fora. E quando nós conversamos em família, esses desconfortos podem gerar algumas contendas, algumas brigas, alguns desaforos. Não é minha intenção. A minha intenção em conversar sobre a sabedoria familiar com você hoje é nada mais, nada menos do que traçar um rumo para que você viva na sua família de forma sábia. Eu quero poder trazer o que o provérbio fala sobre a família e não somente trazer para você. São princípios que eu tenho buscado aplicar durante esses 10 anos de casado. E olha, sem sombra de dúvida, vale a pena. Vale a pena. Nesses momentos ou nessas rodas que a gente senta para conversar em família, são momentos que a gente precisa de reajustes. Existem momentos que nós precisamos, periodicamente, de tempo em tempo, sentar com a nossa família, para que a gente possa colocar os pingos nos is, para que a gente possa ajustar aquilo que é necessário, e não somente brigar ou apontar um ao outro, mas a gente centralizar também o nosso comportamento, o nosso papel, de maneira sábia na nossa família. Quantos estão entendendo isso até aqui? Porque a nossa tendência é sempre questionar ou apontar o outro, e não colocar a nossa vida pautada, fundamentada na sabedoria bíblica. A gente gosta de dizer que o fulano de tal da nossa família está errado, errou, o lado negativo dele é esse, mas nós também não conseguimos nos comportar sabiamente no meio familiar. Por isso eu quero compartilhar algumas verdades sobre a sabedoria familiar. E também eu quero fazer uma pergunta para você, antes de desenvolver a mensagem. O que as famílias têm de diferente? Você sabe dizer? Vou mudar a pergunta. O que as famílias têm em comum? A verdade é que famílias são iguais e são diferentes. A verdade é que famílias são parecidas e ao mesmo tempo são iguais. Como assim, Alexandre? Por que eu digo que as famílias são diferentes? Porque todas as famílias têm suas particularidades, a sua singularidade. Cada família é de um jeito e ponto. Principalmente por causa da forma que cada um dos líderes da família, ou o pai ou a mãe, foram criados. E todas as famílias são iguais por quê? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para agir a partir da realidade de cada família. Então não importa o nível que se encontra a sua família hoje, o Deus que nós servimos tem poder para iniciar uma transformação poderosa na sua família. Não importa a maneira que a sua família chegou aqui, onde vocês estão, mas temos em comum que Deus é soberano e pode agir e reagir a partir dessa realidade. Nós precisamos crer nisso, porque se esse não é o pressuposto para falar sobre a sabedoria familiar, nós vamos deixar de acreditar que algum tipo de família não pode ser transformada. Então, se Deus pode atuar na nossa família independente da nossa realidade, e isso é o que faz de todas as famílias serem comuns, nós então galgamos para o tripé da sabedoria familiar. Eu quero que você repita comigo: eu preciso de sabedoria para construir a minha família. Repita assim comigo: eu preciso
de inteligência para consolidar minha família. Por último, eu preciso de discernimento para mobiliar a minha família. Então esse será o tripé que nós vamos estabelecer para fundamentar um processo de uma família saudável. Eu vou falar sobre o que nós precisamos para construir essa família, que é sabedoria, o que nós precisamos para consolidar essa família, que é inteligência, e o que nós precisamos para mobiliar essa família, que é o discernimento. E no decorrer, no desenvolvimento dessa mensagem, você vai perceber que essas três palavras, ainda que circundam no ambiente familiar, não são a mesma coisa. Ainda que essas três palavras que rodeiam aí a sabedoria, o entendimento, o intelecto sejam parecidas, elas não são iguais. E eu quero mostrar para você que dentro desse processo de construção da sabedoria familiar, você precisa necessariamente, assim como eu, desse tripé que nós acabamos de falar. Mas antes disso, ainda antes, eu quero contar a história rápida de um homem, a história verídica. Eu conheço um homem que há mais ou menos um ano e meio atrás, ele precisava tomar alguma decisão radical na vida dele. Ele precisava fazer alguma coisa externamente para manifestar, para colocar para fora algumas mudanças que estavam acontecendo dentro desse homem. E esse homem, por causa do perfil dele, da personalidade dele, ele necessitava desse tipo de postura. Ele precisava externar o que ele estava sendo gerado dentro. Então, no momento de crise familiar, a família desse homem saiu de casa, e esse homem, no ápice de questionamentos, de falas com Deus, de percepção profética, ele ouviu ou entendeu que precisava tomar uma atitude externa, para que quando a família dele voltasse para casa, simbolizasse um marco naquela família. Então o que esse homem fez? Ele tomou um banho, ele colocou a melhor roupa dele, o mais belo terno que ele tinha, o melhor sapato que ele tinha, a melhor roupa social, ele ficou top. E esse homem então chorava e dizia para Deus que não queria ser mais o mesmo na sua família. Ele estava rogando a Deus sabedoria familiar. E enquanto isso, a família fora de casa, ele pronto, todo arrumado, esperando a sua família chegar. Quando a sua família chega, a esposa e os filhos abrem a porta, vem esse homem, bem vestido, bem arrumado, perguntando: vocês estão prontos? A esposa desse homem entra em choque, ela se assusta, porque aquela atitude daquele homem era uma atitude diferente, ela não esperava. E aquele homem disse: estão prontos? Ela diz: pronto para quê? Eu disse: vocês estão prontos para ter um novo homem nessa família, nessa casa? Aquele momento foi vivido na nossa família. Teve um momento que eu precisei tomar uma atitude radical e mudar algumas concepções, passar a desenvolver sabedoria familiar dentro da minha casa. E a maneira que eu entendi, foi a minha experiência, isso não é doutrina para ninguém, que eu deveria me comportar naquele momento, era externar para minha família o que estava acontecendo comigo dentro. E aquele dia então sentei meus filhos no sofá, pedi perdão para cada um deles, pelas coisas que eu sabia que eu tinha que pedir perdão, pedi perdão para minha esposa, e eu disse que a partir daquele dia eu seria um novo homem. Bom, estou contando isso aqui, significa que alguma coisa aconteceu. O tripé da sabedoria familiar, antes de ser ministrado para vocês, eu vivi. E o Espírito de Deus, utilizando o livro de Provérbios, começou a restaurar a minha família pela sabedoria.
E eu quero, nessa noite, tentar ser muito breve e desenvolver um pouquinho desse tripé, para que você desenvolva uma família sábia. Primeiro ponto do tripé, para que você tenha uma família sábia ou desenvolva a sabedoria familiar, é construir a sua família pela sabedoria. Essa palavra sabedoria, ela traduzida, e o que chega mais próximo do seu entendimento é administração, nesse texto aqui. É importante que você tenha isso em mente. Se você quiser construir a sua família de maneira sábia, você precisa ter sabedoria. Você precisa ser um bom administrador na sua função dentro do seu lar. Porque não dá para você ter uma família sábia ou desenvolver sabedoria familiar se você não é alguém que administra a sua função dentro da sua casa. Se você não tem sabedoria para administrar aquilo que cabe a você, não tem como você nem cobrar do outro que mora no mesmo lar que você. Então é importante que dentro desse entendimento você saiba como se comportar, ou seja, tenha sabedoria. E o que envolve a sabedoria? A sabedoria envolve o temor do Senhor. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Perceba o texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o fim da sabedoria e não é o mais importante. O que o texto está dizendo é que o temor do Senhor é o início da sabedoria. Então, se você quer sim construir a sua família com sabedoria, você precisa desenvolver o temor do Senhor no meio da sua família. Você particularmente precisa ser alguém que antes de qualquer atitude, antes de qualquer representação na sua casa, você precisa temer a Deus. Esse temor é um respeito reverente pelas coisas do Senhor. Não dá para você simplesmente dizer assim: eu vou na igreja, eu leio a Bíblia de vez em quando, e eu vou na célula, e eu estou bom, eu sou sábio, eu temo a Deus. O temor, ele é revelado na reverência. O temor, ele é revelado no respeito reverente, quando você não trata a pessoa de Deus de qualquer maneira. Então, se você não trata a pessoa de Deus de qualquer maneira, certamente você desenvolve sabedoria no seu lar. O que mais que envolve a sabedoria para que você construa a sua família? Você precisa procurar a sabedoria. Porque falar de sabedoria pode parecer difícil para alguém entender, mas é importante que você procure a sabedoria. Provérbios 4:7 diz: o princípio fundamental do saber é: procura obter ou adquirir a sabedoria. Para você ter sabedoria, você precisa procurar. Você não pode ficar no momento passivo, só esperando receber. Você precisa ser ativo no tocante à sabedoria. Você precisa procurar a sabedoria. Você precisa procurar andar com pessoas sábias. Você precisa procurar ler livros que te dão ou acrescentam na sua vida sabedoria. Você precisa ir a congressos, a conferências. Você precisa buscar sabedoria. A sabedoria não é alguma coisa que eu simplesmente acordo, estalo o dedo e falo: ó, tô sábio. Não. Se você quer construir uma família com sabedoria, você vai precisar procurá-la. Você precisa ir atrás da sabedoria. Você precisa não somente ouvir ou ler o que é sabedoria. Você precisa ir para dentro, ir para cima da sabedoria. Quantos estão entendendo isso aqui? Você quer construir uma família com sabedoria? Eu estou no primeiro tripé ainda. Vive em paz e em tranquilidade, minha gente. Olha o que diz Provérbios 17:1. Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. O que você prefere? Ter fartura e tristeza na sua casa, contenda na sua casa? Ou um bocadinho de pão ou de bolacha de água e sal, mais tranquilidade, felicidade, leveza? É lógico que o ideal é nós termos fartura.
e tranquilidade com a paz. Mas se for para escolher, não escolha a fartura, escolha a tranquilidade, escolha viver em paz, porque se você quer desenvolver uma família sábia, você precisa da sabedoria, e a sabedoria envolve viver em paz e tranquilidade. É você dar mais valor para as pessoas do que para as coisas. Existem momentos que na nossa família a gente diz assim: não pega minha roupa, não pega meu tênis, não mexe aí que é meu, eu comprei. Quantos aqui já viveram isso? Deus está revelando o coração de alguém aqui? Eu já vivi isso na minha casa quando morava com os meus pais, com os meus irmãos. Então valorize mais as pessoas do que as coisas. Vive em paz e em tranquilidade. Se você quer construir uma família com sabedoria, envolve não dar lugar à preguiça. Olha o que está escrito em Provérbios 31, 27. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Esse provérbio está falando da mulher virtuosa de Provérbios 31. Mas eu creio que esse texto ele não é só para ser utilizado para a mulher virtuosa. Esse texto ele é para ser utilizado para todas as pessoas na face da terra, porque a preguiça ela não presta em lugar nenhum na pessoa de ninguém. Você quer construir sua família com sabedoria? Abre mão da preguiça, deixa de ser preguiçoso, seja alguém ativo, seja alguém que demonstre não só a virtude de atividade, mas alguém prestativo. Porque a família precisa de você, assim como você precisa da família. Então construir essa família com sabedoria será impossível se a preguiça estiver instaurada dentro de você. Não dá para você todos os dias acordar dando bom dia para o sol em cima de você. O ideal é você acordar e dar bom dia para o sol aqui embaixo, quando ele ainda está nascendo. É lógico, existem exceções, claro que sim. Quando você está vivendo um período de férias, um período onde o descanso está se achegando à sua família, dormir até acordar, tudo bem. Mas a preguiça, ela é um mal que muitas pessoas não se atentam e acabam sem desenvolver sabedoria familiar por causa dela. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, eu não gosto muito disso, talvez você também não, mas cutuca o irmão do lado e fala assim: deixa de ser preguiçoso, cara. Cutuca a irmã que está do lado e fala: deixa de ser preguiçosa. Vamos, levanta dessa cama, vamos para cima. Amém? Então o primeiro tripé da sabedoria familiar é construir a sua família com sabedoria. O segundo tripé da sabedoria familiar é ter inteligência para consolidar a sua família. Toda família precisa entender que existe um processo de consolidação que todas as famílias precisam alcançar. Existe um processo de consolidação que muitas vezes é difícil de ser entendido, porque cada membro da família tem uma personalidade. Então, quando nós não entendemos a personalidade de cada um da nossa família, muito dificilmente nossa família vai ser consolidada. Logo, a sabedoria estará distante dessa família. Porque uma família que vive em sabedoria é uma família que se estabeleceu. E para ser estabelecida, é necessário um conhecer a personalidade do outro. Eu conversava com a Vanessa, minha esposa, esses dias e dizia: aqui em casa nós temos as mais variadas personalidades. Então eu sou dominante, muitas vezes impulsivo, intenso, querendo ir para cima e resolver tudo na hora. A Vanessa tem aquele perfil mais extrovertida: vamos, deixa, quem sabe. A Vitória já é aquele negócio mais certinho também, literalista. O Enzo já tem um perfil mais amável, mais tchuk-tchuk, aquele negócio. O Andrews é daquele que já mais, para onde vocês for eu vou.
Então como é que a gente desenvolve sabedoria numa família onde as cabeças não são iguaizinhas? Graças a Deus, porque não são iguais. Porque se tivessem 5 Alexandres na minha casa, eu não aguentaria. Nem a Vanessa. Então é importante que você entenda, para a sabedoria familiar fazer parte da sua família, você precisa ter inteligência para consolidar a sua família. Você é um membro da sua família. Você pode participar na consolidação da sua família. Como é que nós podemos ver isso? Consolidar a família com inteligência envolve primeiro ouvir a fala de Deus. Olha o que está escrito em Provérbios 2:6. Porque é o Senhor quem concede sabedoria, é da sua boca que procedem a inteligência e o discernimento. Então, se você quer consolidar a sua família com inteligência, você precisa ouvir o que Deus diz, porque é da boca dele que provém a inteligência. Sabe de uma coisa? E agora eu vou falar. Muitos não são inteligentes, porque não ouvem a Deus. Falei bonitinho demais, né? Vou piorar. Muitos são burros porque não ouvem a Deus. Então, o importante na sua casa não é você ter razão sempre. O importante na sua família não é você estar certo sempre. O importante é você participar com inteligência no processo de consolidação. A palavra consolidação nesse texto é estabelecer, é deixar estável. Não é ser inconstante, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, não, é estável, é linear. Se você tem inteligência, você desenvolve a consolidação da sua família. Os temores, os tremores, os medos, as brigas, as contendas, elas vão diminuindo, porque tem alguém inteligente na casa. A sabedoria familiar, ela precisa ser desenvolvida por aqueles que são inteligentes. Então, se você quer ser alguém que consolida a sua família com inteligência, ouça a voz de Deus. O que mais que envolve essa inteligência para você consolidar a sua família? Encontre a inteligência. É o mesmo princípio que eu falei de procurar a sabedoria. Olha o que diz Provérbios 3:13. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Você precisa ser ativo, você precisa ir atrás da inteligência. Você precisa ser pesquisador, você precisa ler, você precisa buscar. E quando eu falo pesquisador, alguns podem se assustar. Não, mas eu não tenho dom de pesquisar. Não, sabe como é que eu faço? Às vezes acontece alguma pergunta, alguém me fala alguma coisa, ou vem na minha cabeça alguma coisa e eu não sei nada. Hoje nós temos o pastor Google. Amém? Dê um Google. É tudo que o Google fala que é verdade? É lógico que não, mas tem muita coisa boa no Google. Então, se você quer saber como é que nasce uma baleia, dá um Google. Se você quer saber por que o passarinho fica pendurado no fio e não toma choque, dá um Google. Ninguém nunca pensou nisso, minha gente? Então, muitas vezes a gente deixa de ser inteligente porque a gente não procura, porque a gente não persegue a inteligência. A gente não vai atrás da informação, a gente não pesquisa o que a gente não sabe, a gente simplesmente responde assim: não sei. Vai atrás, por quê? A sua família precisa ser consolidada, e essa consolidação se dá pela inteligência. A inteligência envolve buscá-la. O que mais que envolve a inteligência para consolidar a sua família? Ter alma tranquila e falar pouco. Alma tranquila eu já falei no ponto anterior, mas eu quero me enfatizar o falar pouco. Olha o que diz aqui Provérbios 3:27. Olha isso aqui, minha gente, alguém me ajuda a pregar, por favor? Olha isso aqui, Provérbios 3:27. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui o entendimento demonstra alma tranquila. Em outras palavras, quem fala demais só prova que não é inteligente. Então, você quer consolidar sua casa com sabedoria?
Segura, jogador. Segura, meu atleta. Tinha uma gíria quando o meu sonho era ser jogador de futebol, né? Eu joguei por um time por aí. E a gente, quando via um atleta querendo ser demais ou falando demais no vestiário, quem era o capitão do time, ou o cara que tinha mais moral no time, ele dava o grito: segura, jogador. Segura aí, meu atleta, tá falando demais. Sabe qual é a verdade? A gente precisa consolidar nossa família. Para consolidar nossa família, nós precisamos de inteligência. Mas nós estamos falando muito, e muita besteira. Eu acredito que se você reter o conhecimento que realmente você tem, você vai ser pontual, você vai ser cirúrgico, e você vai utilizar esse conhecimento no momento certo, na hora certa, para as pessoas certas da sua casa. Por favor, fale pouco. Então, o segundo tripé, para que a gente possa ter sabedoria familiar, é consolidar a família com inteligência. Vamos partindo para o final. O terceiro ponto do tripé para a sabedoria familiar é ter discernimento para mobiliar essa família. E eu gosto disso, porque a mobília é uma parte muito importante na construção da casa. Alguém aqui já construiu uma casa? Alguém aqui já mobiliou uma casa? Alguém aqui está mobiliando uma casa? Por que é importante? Alguns estão pensando: meu Deus, estou há 10 anos tentando mobiliar minha casa. Mas talvez seja essa a mensagem norteadora que vai virar a chave aí. Amém? Então a gente precisa ter discernimento para mobiliar a nossa casa. E o que é mobiliar a nossa casa? Mobiliar é preencher os espaços vazios. Mobiliar uma família é você preencher os espaços vazios dessa família. Uma família sábia, ou a sabedoria familiar, quando ela é bem construída, ela passa por esse tripé. E ela chega então no momento de mobiliar, de preencher os espaços vazios dessa família. Só que para isso nós precisamos de discernimento. E o discernimento, ele é tão importante que muitas vezes a gente nem acha. Ele é tão importante que muitas vezes a gente não dá nem conta de saber o quanto. O que é o discernimento? Basicamente falando, é você ter a percepção do momento, do local, do espaço que você tem. Se você pega alguém que é muito bom em design, ou um arquiteto, ele vai chegar no ambiente e ele, com o olhar, ele vai passar o raio-x do olhar dele naquele ambiente, e ele vai conseguir enxergar o sofá ali, a televisão ali, naquela parede vai isso, aqui vai uma cômoda. Ele vai começar a detalhar, ele vai ter discernimento, ele vai perceber no seu interior o melhor lugar para preencher com cada móvel, com cada cômodo. Nós precisamos ter discernimento para mobiliar a nossa família. Nós precisamos ter um olhar periférico que nos ajude a perceber qual é o espaço que eu preciso preencher na minha família para que ela seja bem mobiliada. Qual é o espaço que está vazio na minha família que eu preciso chegar? Eu preciso ter essa percepção, porque se eu não tenho essa percepção, eu não tenho esse discernimento, a minha mobília, ou a mobília da minha família, ela fica uma bagunça. Alguém já entrou naquela casa que você olha e fala: meu Deus, tem muita mobília, mas não está bem articulada, não está arrumada. Não é nem que a pessoa não tem móveis, é que os móveis estão nos lugares errados. Então você vai ver a aparência dessa casa, uma aparência confusa. Então, se você quer, nesse processo de construção da sua família, mobiliar a sua família sabiamente, você precisa de discernimento. E o que é que envolve o discernimento? Discernimento envolve não ser precipitado e nem se desviar do caminho. Você precisa ser calculista. Você precisa pensar, e pensar dói. Olha o que diz Provérbios 19:2. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Deixa eu dizer uma coisa, tenha calma, não se apresse
Quando você enxergar um espaço vazio na sua família, tenha discernimento, tenha percepção correta, para que você possa preencher, mobiliar aquele espaço. Se você se precipita, você pode até colocar o móvel bom, mas o local pode estar inadequado e assim vai dar uma má aparência nessa família. Você precisa não só desse discernimento que envolve essa calma, essa tranquilidade, mas você também precisa ouvir instruções e ser ensinável. Não, a minha família é assim mesmo, eu sou assim e eu estou vendo vazio na minha família, mas eu vou preencher do jeito que eu quiser. É mesmo? Vai lá, show. Vai que é tua, se lasque. Agora, eu quero ter uma família sábia, eu quero desenvolver sabedoria familiar, mas eu não paro para ouvir ninguém. Eu não paro para ouvir pessoas que têm mais experiência que eu na família. Eu não paro para ouvir pessoas e ser ensinável. Eu não paro para aprender com pessoas que já têm mais experiência do que eu. Eu quero fazer do meu jeito, porque do meu jeito é melhor. Quer mesmo? Show! Vai que vai. Vou falar que nem o povo do sertão. Eu mesmo não. Eu quero ter discernimento para mobiliar, preencher os espaços vazios da minha família. Então, para isso, eu vou ouvir a instrução das pessoas. Eu vou ser ensinável. Olha o que está escrito em Provérbios 19, 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastará dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência ou o verdadeiro discernimento. Quer saber de uma coisa? Ouça os membros da sua família. Sabe quando que eu comecei a crescer em sabedoria familiar? Foi quando eu comecei a ouvir minha esposa. Foi quando eu comecei a ouvir mais os meus filhos. Teve momentos que a Vanessa dizia para mim: Alexandre, tu não está vendo isso e não está vendo aquilo. Eu dizia para ela: deixa de falar besteira, Deus vai falar comigo. Olha o nível de arrogância do homem, querendo jogar na conta da espiritualidade. E Deus estava usando a boca da minha esposa para falar comigo. Quantas vezes Deus usou os meus filhos para me ensinar, para que eu pudesse mobiliar, preencher a minha família com discernimento. Então ouça os membros da sua casa. Ah, mas o fulano não presta, o fulano não... Ei, ouça. Ouvir não significa que você vai fazer exatamente aquilo que você vai ouvir. Você pode filtrar, mas ouça os membros da sua família. Pastor Alexandre, se eu moro sozinho, eu vou ouvir quem? Fale no espelho. Brincadeira. Pegue alguém confiante na sua parentela, que anda perto de você, mas tenha discernimento para você consolidar a sua família. Estou partindo para o fim. Quem aguenta mais 10 minutos? Estou acabando mesmo. Eu quero concluir. Mas antes de concluir, deixa eu recapitular. O tripé da sabedoria familiar. Primeiro, sabedoria para construir a família. Segundo ponto do tripé, inteligência para consolidar a família. Terceiro ponto do tripé, discernimento para mobiliar a minha família. Então eu preciso de sabedoria para construir, inteligência para consolidar e discernimento para mobiliar. Não dá para você desenvolver a sabedoria familiar se você não tiver esse tripé bem estabelecido, bem fundamentado na sua vida. Por quê? O processo da sabedoria familiar, ele só se sustenta nesse tripé. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Não dá para você simplesmente ignorar a inteligência. Não dá para você simplesmente ignorar a sabedoria. Não dá para você simplesmente ignorar o discernimento. Porque tudo que vai ser construído de sabedoria na sua família é fundamentado nesse tripé. É como se você necessariamente precisasse ou necessitasse ficar sustentado por esse tripé. E
Por isso eu sugeri logo no início que você lesse Provérbios todos os dias, se for possível. Pelo menos um capítulo de Provérbios, ou um provérbio. Amém? Quero concluir então, dizendo o seguinte: a sabedoria familiar, ela vai proporcionar para mim e para você todos os tipos de bens e coisas agradáveis. Sabe por quê? Olha o que está o texto que nós lemos como base, olha o que está escrito. Provérbios 24, 4. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Deixa eu falar uma coisa para você. A sabedoria familiar, ela vai te permitir viver momentos agradáveis, uma vida agradável em família. E mais, vai te permitir ter todos os tipos de bens preciosos. Por quê? Porque uma família sábia constrói os seus bens materiais. Uma família sábia constrói o seu patrimônio. Para a glória de Deus, eu quero compartilhar isso com vocês também. O ano de 2019 foi o ano que a minha família mais prosperou, financeiramente, materialmente falando. Foi o ano que a gente também foi mais generoso, né, mano? A gente não só prosperou financeiramente, materialmente, como a gente também pôde ser muito generoso. Por quê? Porque o tripé da sabedoria familiar foi sendo praticado durante esses anos. E o ideal não é que você só pense na prosperidade financeira, material, não é isso que eu estou querendo dizer somente, mas também. É que você se atente para o prazer da família. O estar em família deve ser agradável para mim e para você. Nós não podemos viver em família bicudo, truncado. Eu não falo com meu irmão, não falo com meu primo, não falo com a minha tia, não falo com a minha avó. Isso não existe biblicamente. Não dá para você dizer que é discípulo de Jesus e não ter um bom relacionamento com a sua família. A sabedoria familiar, ela precisa ser desenvolvida na sua casa, porque isso vai te dar deleite na família. Aquele almoço do domingo, aquele macarrão, aquele frango, aquela feijoada, aquele churrasco, vai ser um momento agradável, não só por causa da comida, mas vai ter muita comunhão, vai ter muita risada, vai ter muito pescotapo e vai falar, é nós. Amém? Eu cheguei lá em São Paulo em novembro agora, e eu fui tomar um café com meu irmão, e ele chegou, e eu cumprimentei ele desse jeito. E aí, como é que tá? Alá? O nome dele é Alan, né? E quando eu quero zoar ele, eu chamo ele como meu pai chamava, o Alá. Então tem coisa prazerosa em minha família. Aí meu irmão, eu tô para sair, meu irmão, tu quer que eu te leve? Eu quero, me leva mesmo então. Não é aquele negócio, não vou te incomodar não. Aquele negócio distante, sabe? Se é família, é parceria, é fechamento. Se é família, nós estamos juntos, até depois do fim. Falar que nem um tal. Se é família, é até debaixo da água. Agora, a gente quer desenvolver sabedoria familiar, mas tá no meio da família. Gente, por favor. Quantos aqui tem 6 aninhos de idade? Deixa eu ver. 6 aninhos de idade. Não tem não? 6 aninhos não? Então para de ser menino, para de ser mimado, para de ser mimada. Vai ser homem, vai ser mulher, vamos ser gente. Vamos parar de frescura. Vamos ter sabedoria familiar. É para a gente viver junto, vamos viver junto. É para sofrer junto, vamos sofrer junto também. É para tu pagar um lanche para mim, paga um lanche aí, é nós. Amém? Quantos estão entendendo isso aqui, gente? É importante que a gente desenvolva isso. É possível você viver em plenitude familiar, gente. Quando eu descobri isso na minha casa, que eu era o problema lá, e aí depois de transformado, a nossa família hoje está outra história. Tem problemas? Tem uma questão ou outra que a gente ainda precisa conversar? Lógico. Mas agora nós estamos no fechamento. Né, filha? Fechamento. É nós, parça. Quero dar 2 conselhos práticos para finalizar
essa instrução. Por isso que eu disse que era instrução, né? Eu queria instruir a igreja. 2 conselhos práticos. Primeiro conselho bem prático: pratique o que você já sabe. Ó que revelação. Gente, se você só sabe, mas não pratica, é a mesma coisa que não saber, não presta para nada. Então pratique o que você já sabe para ter sabedoria familiar. Sabe uma outra coisa? Aqui eu quero pedir licença para sair um pouquinho de Provérbios. A minha proposta era trabalhar em Provérbios. Vou pedir licença para utilizar 2 textos fora de Provérbios. Mateus 11:19b. Olha o que Jesus disse: Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são os seus frutos. Então, você só é sábio se tem frutos de sabedoria. Quais são os frutos da sabedoria? As obras. Se você não pratica o que você já sabe que é sabedoria, você não é sábio. Olha o outro texto que eu quero compartilhar com você, Mateus 9:10. E aconteceu que Jesus, estando à mesa em casa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Primeiro conselho prático: pratique o que você já sabe. Segundo conselho prático: tenha tempo à mesa com a sua família, juntos. Jesus sentou à mesa na casa dele, com os discípulos, com pecadores, com publicanos. Ele estava na mesa. Sabe de uma coisa? Isso foi falado no almoço hoje em família. A sabedoria familiar só tomou conta do nosso lar porque nós nunca abrimos mão de almoçar, jantar e tomar café na mesa. Pastor Alexandre, todos os dias? Não. O forte nosso é almoço e janta. Café nem sempre, café muito pouco. Mas todos os dias nós almoçamos e jantamos na mesa. Mas eu não tenho a capacidade, eu não tenho tempo para estar com a minha família na mesa. Se você não pode todos os dias, escolha pelo menos 1 ou 2 dias na semana para sentar à mesa com a sua família. Mulheres, esposas, prepare o almoço, prepare a janta e coloquem na mesa. Convide a família para a mesa, desliga a televisão para almoçar e jantar. Por quê? Porque assim vocês desenvolvem a sabedoria familiar. Vocês conhecem o coração dos filhos, um conhece o coração do outro, o pai conhece o coração do filho, a esposa conhece o coração do esposo. Numa dessas mesas, durante esse ano, Deus me deu uma frase que eu quero compartilhar com vocês. A frase é a seguinte: a família é o maior laboratório da vida cristã. A mesa é o medidor das descobertas. Quanto mais tempo à mesa juntos, maiores serão as descobertas. Você quer descobrir quem é quem na sua família? Senta à mesa para comer junto. Essa semana o Ronald me perguntou assim, falou assim comigo: interessante, o Enzo te obedece, né, quando tu fala, né? Ele não diz nada, né? Ele obedece vocês, né? Eu falei: é, Ronald, é verdade. E eu disse para ele o seguinte: se eu estiver errado, você pode me lembrar. Falei assim: olha, os filhos, eles não nos obedecem pela maneira que nós falamos ou tratamos eles em público. Eles nos obedecem pela maneira que nós educamos em casa. E eu quero te encorajar nessa noite a desenvolver a sabedoria familiar.